Muito boa noite, irmã. Deus abençoe a sua vida. Eu sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus da cidade de Quaraí, ela é fronteira com o Uruguai. Estamos aqui hoje para fazer essa live, falar da obra do Senhor, o qual nós estamos fazendo já há mais ou menos uns 6 anos, já estamos fazendo a obra do Senhor no presídio estadual da cidade, o qual o Senhor nos aprove fazer essa obra tão grandiosa, onde é muito pouco citada, muito pouca divulgada, porque, como todos nós sabemos, aquilo que não aparece não é holoforte, mas a nossa recompensa vem do Senhor, e não precisamos ser estrela, pois Cristo é o centro da nossa mensagem. Amém? Amém. Tá dando um delayzinho, né, irmão? Você quer que eu leia a palavra? Você já quer começar? Estou aqui à sua disposição. Podemos começar com a palavra introdutória que tem Marcos, capítulo 16, Amém. versículo 15 ao 18. Se a senhora puder ler a palavra a nós, Marcos 16, do 15 ao 18. Leio sim. Leio sim. E disse-lhes: vão pelo mundo todo, e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes farás dano nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Amém? Ao 18, né? Isso, do 15, o 16, do 15 ao 18. Já deixo liberado também para os irmãos que quiserem fazer algumas perguntas, até a senhora quiser fazer algumas perguntas, porque eu sei que é uma obra, assim, que é pouco divulgada e acham que é algo muito difícil. Não digo que é fácil, irmão, mas assim, ó, quando tu tá no meio da tempestade, tu tem que ser como a águia, tu tem que estar acima das nuvens e contemplar a bonança de cima, não contemplar o que está acontecendo no meio da tempestade. E eu creio também, irmã, que, assim, ó, eu creio que isso aconteceu há mais ou menos, foi no ano de 2018, creio, não lembro bem, porque faz tempo, o pastor da igreja na época não é o de hoje, era outro pastor. Ele perguntou quem poderia fazer parte dessa obra, e eu prontamente senti no meu coração de levantar a mão, e éramos em 3, e eu e mais 2 irmãos. Eu era o mais novo, e tinha 2 evangelistas, o qual fazia o trabalho juntamente comigo lá, eles eram responsáveis pela obra. Aí foi passando o tempo, ficamos entre 2, foi passando o tempo, fiquei só eu, e hoje eu sou responsável pela obra. Comecei discipulando eles, comecei explicando, e hoje nós levamos a escola bíblica para eles. Por quê? Por que nós fizemos esse trabalho? Por que fizemos esse trabalho? Eu penso, foi algo que Deus colocou no meu coração, e eu decidi, perguntei para o pastor se ele colaboraria comigo com as revistas para pegar e fazer a obra dele, prontamente se pôs à disposição e contribui com as revistas. No momento que começamos a fazer o discipulado, eles já têm uma base. Vamos ler lá em Atos, capítulo 8, versículo 26, para nós ter uma base, o porquê que é importante aprender e ter quem ensine. A senhora pode ler para nós ali, é uma mensagem bastante extensa, começa no 26, e fala sobre Filipe e o eunuco Etíope. No caso, fala que era um eunuco responsável pelos cuidados da rainha Candace, no caso, e ele estava lendo, o Espírito Santo fez com que Filipe subisse na carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías, que fala sobre o Cordeiro de Deus. E certamente o Espírito sobe a carruagem com ele, e ele disse assim, ó, entendes o que lê? E ele falou, como posso entender eu se não tem quem me explique? E ele pegou e prontamente explicou o evangelho para ele. Passando um pouco tempo, assim como fala as escrituras, eles passaram por uma água, e os 2 entraram, Filipe e o eunuco, e ali ele foi batizado. Então, o princípio de tudo, irmã,
é aprender a palavra. A nossa base é o cristocentrismo. E a nossa regra de fé e prática é a palavra. Se não tem quem explique, não tem quem faça a obra, simplesmente de explicar a palavra do Senhor, não tem como o homem ser convencido pelo Espírito Santo do pecado e do juízo. Não tem como. Concordo, verdade. É verdade. E posso assim, ler, irmão? Pode ler. Você vai querer que eu leia ou não preciso? Posso ler? Eu já dei explicação, porque 35? É longa, vai até lá o 34, 35, então, eu já dei... tá bom. Claro, porque aí se torna muito longo, eu já dei explicação para que, só para nós nos basearmos com o texto em Atos capítulo 8, versículo 26. Para que a gente tenha uma base no explicar e no ensinar. E nós, como líderes, eu também faço parte, eu cuido de uma congregação na cidade que também tenho pessoas a meu comando, nós temos que estar sempre à luz da palavra. E isso começou, irmão, assim, ó, esse trabalho começou, eu estava num momento muito difícil da minha vida, eu estava passando por uma depressão. A depressão chegou na minha vida em 2014, e ela foi embora em 2019. E foi momentos muito difíceis que eu passei. E eu aprendi a amar, respeitar, dentro do presídio. Eu não sabia por que o Senhor tinha pegado e permitido que eu convivesse com presos. Fiz tratamento psicológico num lugar chamado CAPS, que é onde é tratado pessoas com problemas mentais. E eu, entre mim, assim, eu digo, Senhor, qual é o motivo de eu ter vindo para cá? Fiquei um ano me tratando lá. No momento que eu peguei, me recuperei, fui falar com a responsável do CAPS também, e digo assim, eu queria pregar o evangelho. Nem cheguei a falar. Quando ela chegou até mim, permissão de Deus, tu disse assim, eu preciso que tu venha pregar o evangelho para os usuários. Olha, e para os funcionários. Bênção. Aí comecei a pregar o evangelho dentro do CAPS, onde eu me tratava. E já fazia a obra de Deus também no presídio. E ali o Senhor foi transformando a minha vida, foi fazendo grandes coisas, e eu tenho muita coisa para contar. E deixo aberto aos irmãos que estão assistindo a live, que façam perguntas, não fiquem constrangidos, não se preocupem, irmãos, que não tem preso batendo caneco lá, não tem aquele alvoroço que muitas vezes nós vemos nos filmes, eles respeitam muito as pessoas que fazem a obra de Deus lá dentro, porque o preso, meu irmão, a gente ganha a confiança dele e o respeito, se tu respeita ele também. Imagina, todo esse tempo eu trabalho eu e Cristo lá dentro. E o amor e o carinho que eles passam para mim, muitas vezes aqui fora nós não recebemos dos que estão livres. Tá certo? Então tem coisas assim, ó, muitas vezes eu sempre gosto de ir direto ao ponto, porque eu aprendi dessa forma, sem rodeios, sem bobagem, porque é importante. O nosso centro da mensagem é Cristo. E assim eu explico para eles lá. Dessa forma, não tem 8 nem 80, é sim, sim e não, não. Não tem meio termo, não tem outro caminho. O único que leva ao Pai é Cristo, não tem outra forma. Não tem como explicar de outra maneira para eles a não ser assim. Amém. Irmão, quando você começou em 2018, né? E isso, mais ou menos. Quando eu comecei na minha caminhada com o Senhor, nós tínhamos esse trabalho, sabe? De irmos na cadeia aos sábados, né? E eu lembro que tinha muitas regras, era tudo aqui em São Paulo, né? Imagino que seja padronizado, né? Mas o que eu queria que o irmão, assim, compartilhasse conosco um testemunho, algo que impactou a tua vida. Eu tenho essa curiosidade. E também, como que uma pessoa que está nos assistindo, que tenha, de repente, esse chamado, essa vontade, que o ID é para todo mundo, né? Sim. O ID é para todo mundo, como nós acabamos de ler, mas que alguém que tenha esse chamado específico para trabalhar nessa área, como que ela deve fazer, por onde ela começa, enfim, que você, com a tua experiência, nos orientasse, né? Compartilhasse. O que eu posso explicar para vocês durante todo esse tempo que hoje eu estava conversando com meu pai também, ele tem desejo de fazer esse trabalho comigo, ele trabalha na área rural aqui, ele trabalha com aramado, ele trabalha num serviço braçal, e ele disse que tem vontade de vir para a cidade para poder fazer essa obra comigo, e eu fiz algumas perguntas para ele. O senhor está pronto para padecer pelo amor de Cristo? Tu está pronto para sofrer ataques espirituais? Mas também tu tem que estar pronto para receber as dádivas e a proteção de Cristo também.
Porque, irmã, assim, eu lhe digo assim, ó, no momento, eu lembro em algumas vezes, isso é muita coisa que aconteceu lá dentro, eu vou contar algumas que impactaram. Eu lembro quando eu comecei a fazer a obra lá, que eu não conseguia nem orar lá dentro. Eu não conseguia nem orar, então é uma questão assim, ó, não é para se aparecer, porque o que a gente faz, jejua e ora, não precisa ninguém saber, apenas estamos fazendo essa live para que os irmãos entendam que o mundo espiritual é muito mais abrangente do que muitos ficam dizendo aí. É algo sobrenatural que acontece dentro. São demônios, potestades e principados que agem ali dentro. Se tu não tiver em jejum, se tu não estiver buscando, tu não consegue nem orar ali dentro. No começo, quando eu comecei a fazer a obra ali, eu não conseguia nem orar dentro do presídio. Era algo oprimente, te pressionava de uma maneira assim que tu gaguejava e não conseguia nem buscar o Senhor. Nas madrugadas, eles contam que as grades sacudiam ali. Parece que passavam pessoas entre as grades e sacudiam entre o refeitório e as celas, porque tem um corredor grande assim, e tem várias celas assim. Eu me arrepio quando eu falo, irmão, porque é tremendo o agir de Satanás dentro desses lugares. Pessoas se matam ali dentro tu acha pessoas que traficam, pessoas que, no caso, são ubandistas, pessoas que, posso falar de religiões, não tem problema? Não tem problema nenhum em falar em religiões? Não. Tá bem. Então, Não, assim, ó, pessoas que são de várias linhas, não, assim, ó, que vão contra as coisas de Deus, confusões que usam o nome de Deus em outras religiões, e eu pego e tiro essa dúvida e explico, não é assim. Não tem como dois espíritos habitarem o mesmo corpo, e o Espírito Santo é ciumento. Eu já chego de sola, como diz a irmã, para que eles entendam, porque eles estão no erro, e se eu não chegar firme com a palavra, não tem como eles entenderem. Eu aprendi dessa forma. E eu tive que padecer. Eu sofri muito, irmã, até hoje, para poder chegar e fazer a obra do Senhor. Eu fui moldado no meio da caminhada. Eu fui forjado no meio do sofrimento e da batalha. Então, assim, ó, tudo que o Senhor fez na minha vida, eu sempre digo, tu tá disposto a pagar o preço? Porque aquele que quiser fazer a obra piamente vai sofrer perseguições. E botem uma coisa na cabeça, a árvore que não dá fruto bom, ela não leva pedrada. Botem isso na cabeça. Ataques espirituais acontecem, tem dias que tu perde as forças e tu não consegue, parece que tu tá numa fadiga muscular terrível, falta de ar, parece que te dá. É terrível o agir de Satanás dentro desses lugares. E se tu não tá buscando, isso é tudo experiências que a gente passa para passar, como não é fácil. Mas é só ir ali no presídio, ler uma palavra. Não é só isso. Tu mexe no ninho de Satanás, porque ali ele habita. Então, no momento que tu chega com a luz, eles se alvoroçam. Um dos testemunhos que eu tenho que marcou a minha vida foi de um homicídio de um jovem que ele matou a mãe dele. E eu gosto de chegar direto ao ponto para que não haja sombra de variação, porque o crente tem que ser firme no que ele fala. E eu cheguei e ele com os olhos vermelhos, eu nunca tinha visto um olhar tão triste. Eu perguntei, tu lembra do que tu fez com a tua mãe? Ele disse assim, alguma coisa eu lembro, eu estava drogado. E ele olhou para mim e disse assim, Rafael, eu queria saber se o meu pecado tem perdão. Eu digo assim, é claro que tem, mas primeiramente tu tem que te perdoar. Mas uma coisa eu te digo, o opróbrio do teu pecado vai permanecer até o final da tua vida. Eu estou falando o que o evangelho fala, não sou eu. E eu disse assim para ele, ó, tu vai te lembrar de cada coisa que tu fez com a tua mãe. Mas o Senhor é rico em misericórdia e pode te perdoar. Mas se tu te perdoar também. Tem coisas assim que marcam a vida da gente, por exemplo, o homicídio de um filho que mata a mãe, outros homicídios, 3, 4 homicídios, muitas vezes por bobagem, coisas banais, mas eu entendo, irmã, que essas coisas acontecem porque eles são instrumentos do mal. Eles não conhecem a Cristo. Então, assim, ó, não tem como o Espírito Santo habitar num templo imundo. Eu sempre explico dessa forma, não tem como. Não tem como tu agradar um Senhor e agradar o outro. Tu vai agradar um e desagradar o outro. O ide de Jesus, nós vamos e fizemos, mas só que assim, ó, pregamos o evangelho, fizemos a boa obra, levamos a boa nova da salvação para eles. A semente é plantada, depende da terra e depende do Espírito Santo convencer o homem do pecado e do juízo. Muitas vezes nós frustramos e dizemos, mas a obra não está andando, mas não depende de nós, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo, não somos nós. E o crescimento quem dá é o Senhor, né, irmão?
Exatamente, no momento certo, na estação certa, o tempo é dele, não é nosso. O nosso tempo é bem diferente do Senhor. Outro testemunho impactante que eu tive, também sofri um ataque espiritual tremendo, foi quando um pai de santo pegou e fez uma confusão, porque eles confundem o que é Deus e o que é o Deus deles. Acham que Deus é o mesmo Deus é para todos. Não. Aquele que não tem o centro como Cristo de todas as coisas não é o verdadeiro evangelho. Cristo é o centro de todas as coisas e isso nós devemos apregoar a cada dia da nossa vida. Nós temos que ser cristocêntricos, não egocêntricos, porque tem muitas pessoas que colocam a si no centro de todas as atenções, mas não. O verdadeiro crente leva a Cristo no centro de tudo. E ele pegou e começou a conversar comigo e diz assim, falando que ele lê a Bíblia e coisa e tal, e tinha outro rapaz na cela que se endemoniava também quando ele começava a ler a Bíblia, porque tem classes de demônios que um obedece o outro, é uma hierarquia. Ah, tudo bem, isso é um assunto para outra hora, tá, muito bem. Aí ele diz que se endemoniava, e pegava e falava, e ficava bravo quando ele lia a Bíblia, e coisa e tal, eu digo assim, eu vou ter que falar duas coisas disso para ele. Não tem como o espírito habitar no mesmo corpo. O espírito que está em ti, o Espírito Santo, não pode habitar no meu. Quando eu terminei de falar aquilo, irmã, me flochou as pernas, me flochou tudo. Porque assim, o ataque espiritual é tão grave, porque tu mexe no ninho de Satanás, tu mexe. E eu disse para ele, tu escolhe, ou tu quer Cristo, ou tu quer o banda. Simplesmente isso. Saí mal lá de dentro, saí totalmente assim, cheguei, dobrei os pés ao Senhor, pedi para minha tia, o qual nós fizemos visitas também, em casa de pessoas perturbadas, esquizofrênicas, endemoniadas. Irmã, nós fizemos assim um trabalho que hoje ninguém quer pagar o preço. Aí quando tu fala em pagar o preço, as pessoas ficam bravas. Não sabem que nós pagamos um preço alto. Nós deixamos muitas vezes a nossa vontade, nós fizemos a vontade de Cristo, mas só que eles não entendem que lá no céu tem um galardão. Tem pessoas que buscam o reconhecimento nessa terra, mas eu quero naquele dia, irmã, que o Senhor diga assim, vinde a mim, benditos do meu Pai. É isso que eu quero. Só que as pessoas hoje em dia estão banalizando o evangelho, vendendo o evangelho, sendo que o apóstolo Paulo nos diz que ele sabe ser fiel no pouco e no muito. Tudo o Senhor provê para nós, irmãos, de uma maneira assim, eu não tenho como explicar o que o Senhor tem feito na minha vida depois que eu comecei a fazer essa obra. É claro que tem lutas, tem infelicidades, tem momentos que tu só quer ficar em casa cansado porque a fadiga te oprime, mas a gente tem que olhar, por exemplo, para o profeta Eliseu, depois de um trabalho que ele fez na obra do Senhor, de evangelismo, de cura, de batismo, ele teve que voltar para a cidade dele e descansar. Nós devemos descansar também. São coisas que a gente aprende durante a caminhada. Não é só fazer. Tu vai cansar, tu é carne. O teu espírito está pronto, mas a tua carne é fraca. São coisas que acontecem no meio da caminhada que nós devemos prestar atenção, porque senão nós não suportamos. Aí, voltando para o assunto do rapaz, esse, é que assim eu me empolgo e gosto de estar falando as coisas de Deus, e vai surgindo outros assuntos, e a gente vai entrando no meio da conversa, e vai entrando, e Deus é maravilhoso, não tem como descrever o que Ele faz por nós. Muito bem. Aí, quando eu faltei uma semana, não pude ir porque nós tínhamos uma visita para ir, na outra semana eu cheguei lá no presídio. E eu nem toquei no assunto, porque assim, ó, se a pessoa não quer Jesus, não devemos jogar pérolas aos porcos. A senhora pode notar que eu sou bem direto, não se joga pérolas aos porcos. O apóstolo Paulo nos fala que naquele lugar onde não aceitam Jesus, nós não ficamos nem com a poeira, nós sacudimos e vamos embora. Falei de Jesus, aí ele tocou no assunto, para honra e glória do Senhor Jesus. Experiências que o Senhor tem dado, e isso eu vou levar para o meu ministério para o resto da minha vida. Quando eu olho, ele diz assim, eu quero Jesus, e eu digo assim, e tu já quebrou o pacto que tu fez? Ah, eu tenho que tomar banho de ervas e isso? Não, o sangue de Jesus é suficiente. Chega a me arrepiar, irmã, quando eu falo. É impressionante o que Deus fez com aquele homem. Ele disse assim, eu disse para ele, o sangue de Jesus é suficiente para te libertar de todo o pecado. E ele disse assim, eu quero esse Jesus. Ele estendeu as duas mãos, assim, eu digo assim, ó, em nome de Jesus, eu quebro esse pacto, eu falei para ele, ele repetiu. Secou a boca dele, deu uma tremura, e ele disse assim, quando ele terminou de dizer aquilo, ele disse assim, saiu um peso das minhas costas, eu digo assim, vem cá, meu irmão, me abraça, e ele começou a chorar. Entregou a vida para o Senhor dentro da cadeia.
Aceitou o Glória a Senhor, Deus. o bandista, aceitou o Senhor lá dentro como único e suficiente Salvador. Porque a boca confessa aquilo que o coração está cheio. Temos que nos basear com o que a palavra nos instrui. E todo bom obreiro tem que estar sempre pronto para a boa obra. E essas pérolas são coisas que durante a caminhada nós vamos galgando. Nós vamos aprendendo, nós vamos guardando, e isso faz com que nós fortalecemos nos dias de lutas. Porque não é só bênção e vitória, tem dias que o Senhor nos prova também, pois Ele conhece o nosso coração. Mas a Bíblia também nos diz que Satanás nos tenta por um breve período de tempo. E tem muito crente que só diz assim, eu só tenho luta e luta. Conserta a tua vida, ora, busca o Senhor, clama a Ele que Ele vai te responder. A vida do crente não é só luta. As pessoas banalizaram o evangelho de uma maneira, irmã, assim, ó, que colocam assim, ó, o Senhor, o nosso, exatamente, colocam o nosso Jesus contra a parede, se ele não dá, não serve mais. Dentro da igreja, todos são estrelas. Exatamente, se ele não faz, não serve mais. Se ele não faz o que eu quero, nós não estamos a serviço de Cristo, ele está ao nosso serviço, no caso. Quem somos nós? Nós somos pó, ele é todo poderoso. O crente não entende isso. Por quê? Porque primeiro eles buscam as coisas do mundo. A Bíblia nos fala bem assim, busquai as coisas de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que que o crente fracassa? Vou lhe falar sobre a estrutura um pouquinho, irmão, para poder entender assim, ó. Como é que é feita a base de uma casa? Lhe pergunto, como é que é feita a base de uma casa? Começa pela estrutura, né? Pelo alicerce, fundamento. Tem que chegar primeiro aonde? Não é na pedra? E a palavra do Senhor nos fala que a rocha, quem é, não é Cristo. Primeiro o Senhor estrutura. Depois ele levanta paredes. Primeiro ele pega, ele faz a fundação, depois ele estrutura a casa. Depois ele enche. Os crentes estão buscando os dons espirituais primeiro, mas não suportam quando vêm as lutas. Tu tem que buscar a palavra, estudar. É claro que o reino espiritual é necessário. Crescer na graça e no conhecimento. São coisas distintas, mas pertencem à mesma coisa. Só que tem crente atrás de revelação, tem crente atrás de bênção, tem crente atrás de vitória. Mas o Senhor não prometeu nada para nós, simplesmente Ele prometeu 100% aqui a vida eterna, foi o que Ele prometeu para nós. Fora isso, não tem 100%. No mundo tereis aflições, outra coisa que o crente erra, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo porque eu venci o mundo, mas o crente vai lá e completa, vós também vencereis, isso não é bíblico. A Bíblia só fala que tende bom ânimo porque eu venci o mundo e ponto. Deu. Não tem, vós também vencereis. O que está levando o crente a um evangelho fracassado? Não é Jesus, não é o Espírito Santo, nenhum, porque ele é santo e ele é perfeito. O que leva é a pessoa buscar as coisas materiais primeiro, o evangelho barganhado, e não buscar as coisas de Deus primeiro. Aí fracassa no meio da caminhada e não tem estrutura para suportar. Não busca o escudo da fé, o capacete da salvação. Da bênção, né? O mercado da bênção. Isso daí acaba fazendo com... vem a mim que eu vou te dar um carro zero. Vem a mim que eu vou te dar uma casa. Buscai as coisas de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. Mas irmão, então o crente tem que ser pobre. Onde é que fala que tem que ser rico? Eu quero saber também onde é que fala que tem que ser rico. O Senhor não prometeu nada para nós, é do nosso suor que nós devemos viver no suor da terra. Eu fico perguntando assim, para te chegar, quando é que nós vamos estar prontos? Irmão, eu lhe pergunto. Tu estuda uma vida inteira, quando é que tu vai estar pronto e vai chegar e dizer assim, eu aprendi tudo? Nunca. Todos os dias nós vamos ser alunos aqui na terra. Até o dia do arrebatamento nós vamos ser alunos, porque no céu não vai haver ignorância. Nós vamos aprender tudo aqui até o último dia, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Eu leio uma mensagem hoje, amanhã o Senhor dá outro discernimento, o Espírito Santo faz com que outra pessoa entenda de outra forma, mas é o mesmo Espírito que convence a pessoa do pecado e do juízo. É verdade. Irmão, você é muito interessante isso que você está... Muito interessante isso que você está trazendo, porque eu me converti há 40 anos atrás, né? E era muito
diferente, né? Eu vejo você, Sim, né, uma pessoa jovem, né? Mas sim. eu falo, né, comento com as pessoas, né? Eu sou da época do escola bíblica dominical, culto de doutrina, enfim, pregação à praça, né, evangelismo ao ar livre, né? E o evangelho, como você falou, é realmente o Senhor no centro. E hoje está Exato. sendo tão diferente o ministério do engano. Então, as pessoas, por não conhecerem a palavra, elas estão sendo levadas, elas compram Por qualquer coisa qualquer como evento de verdade. doutrina. Porque elas, São como uma folha qualquer seca. evento Qualquer um de fala doutrina. qualquer coisa, eles são levados. Isso é a Bíblia que É fala, isso né? mesmo, querido. A gente não deve ser como uma É. folha seca, né? Levado por qualquer vento de doutrina. Nossa, e daí, irmão, você tem, então, introduzido a palavra. Você tem, durante a semana, você tem os dias certos, você vai para ensiná-los. Eu vou na sexta-feira sempre. O meu horário era das 10 às 11, mas eu sempre vou mais cedo porque eu abranjo a parte da galeria interna que é homicídio, tráfico de drogas, sequestro, onde é tudo isso aí, entendeu? Aí na parte da frente são os abusadores, são os pedófilos, aí eu abranjo já essa parte. Eu não abrangi essa parte, mas agora eu peguei e aumentei, porque eu peguei e fiz um negócio seguinte, eu trabalhava numa empresa há muitos anos, fazia quase 14 anos. E o Senhor propôs no meu coração que eu deveria fazer mais por ele. Então eu peguei e deixei, eu tenho a minha firma, como eu comentei já, em que eu trabalho, Uhum. mas assim eu deixei para poder ter mais tempo, também para minha família também, fazer a obra e Certo. ter tempo para minha família. E o Senhor tem me honrado, porque a gente busca primeiro as coisas de Deus e as demais coisas se acrescentam. Uhum. E daí lá você leva, como que funciona? Você leva a palavra indistintamente a todos? Tem uma classe? Você tem pessoas que só para os convertidos? Como que é? Não. Você queria que É você. aberto para todo o público. É assim, ó, tu entra no presídio, tem as galerias assim, eles antes de eu passar lá, os agentes penitenciários também, deixando bem claro que eles nos tratam também, os agentes penitenciários, com muito respeito, são idôneos conosco, nos tratam como seres humanos, respeitam o Cristo que nós levamos para ele lá dentro. Então, assim, ó, a gente tem uma liberdade para fazer a obra, só não faz quem não quer. E lhe digo assim, ó, eu levo as revistas para eles, deixo para eles, assista a escola bíblica quem quer, não é obrigatório. A pessoa pega, quer ficar assistindo a escola bíblica, pode assistir. Quer assistir 10 pessoas, pode assistir. E a escola bíblica é feita no refeitório, entre a cozinha e o refeitório. Né? Ali a gente pega e fala de Jesus para eles, escuta eles, que é o principal. Tu ouvir não é só pregar, tu tem que ouvir a pessoa também, porque senão fica muito prático tu chegar e despejar um caminhão de palavra ali, eles não entenderem e tem dúvidas em A e em B e Uhum. tu não explicar para eles, entendeu? É, Ali sim. nós temos um ciclo de amizade onde eles conversam comigo, contam as histórias deles e eu sempre digo para eles, quando vocês ficarem na frente do É como se juiz, fosse um vocês fazem a discipulado. verdade. O discipulado foi dado antes. Eu Ó. dei antes para ele o discipulado e Ah, agora eu tá. dou a escola bíblica dominical. A escola bíblica Ah, dominical, na tá. sexta-feira, Uhum. eu dou para eles. Tudo aquilo que nós Certo. aprendemos na terça-feira, que é a nossa escola bíblica na igreja, eu levo quentinho na sexta-feira para eles. Entendi. Que bênção. É, eu estava lendo, né, um pouco antes de falar com o irmão, e uma coisa que me surpreendeu muito foi que a população carcerária cresceu muito pós-pandemia, né? Cresceu? Depois no Sim. período de 2020. E eu assim fiquei Olha, até surpresa com isso, né? Porque se você não quer é fazer para algum ser aqui comentário no Rio acerca Grande do disso? Sul. Aqui no Rio Grande do Sul é o estado que mais tem terreiro de macumba aqui no Rio Grande do Sul, irmã. Aqui é onde nós moramos, no estado do Rio Grande do Sul. O evangelho, os crentes têm Nossa, medo de falar de Jesus aqui no Rio Grande do Sul, irmã. O ID nossa, de Jesus é mas Jesus. gaúcho é tão corajoso, mas a Eu, fama do eu lhe gaúcho digo é assim, ó, eu não tenho medo de falar de Jesus, eu falo mesmo. Me deu brecha para mim pegar e falar de Jesus, eu despejo a Bíblia neles, não tem problema. Falo de Jesus, falo, não tem problema nenhum. Porque assim, ó, se eu me envergonhar do Cristo que eu sirvo diante do Pai, ele vai se envergonhar de mim também. verdade. As minúcias da Bíblia, irmã, são coisas tão tremendas que se tu levasse ao pé da letra, era o suficiente para te ter uma É. vida regrada com Cristo, todos os dias da tua vida.
tem coisas que, assim, ó, as pessoas, elas deixam passar. Às vezes a gente conversa com irmãos, tem irmãos que nem orar não oram, irmão. Não oram. E aí depois querem que Deus responda. Aí eu fiz uma pergunta um dia que eu estava pregando, eu digo assim, ó, irmão, quantas vezes por dia tu ora? Ah, nenhuma. Que tu não ora nenhuma vez por dia? Às vezes sai uma. Eu digo, no mínimo, tu tem que orar 3 vezes por dia, de manhã, de meio-dia e de noite, eu disse pra ele. Como é que a gente vai suportar os ataques, minha irmã, se a gente não pegar e não orar? Se a gente orando, buscando, é difícil a coisa, imagina não orando. As pessoas brincam com o mundo espiritual. As pessoas brincam. Aí depois estão perturbadas dentro da igreja, está cheio de crente endemoniado, porque tem bastante. Isso daí é uma coisa assim, ó, que é assunto para outra hora também, porque abrange muita coisa. Pessoas, eu não sei, assim, ó, apesar que a Bíblia também nos instrui que o príncipe desse século, ele cegou o entendimento das pessoas. Tu fala, e as pessoas cometem os mesmos erros todos os dias. Parece que não dão ouvidos às boas novas, eles procuram para si doutores, assim como diz a palavra, que apraz o coração deles, eles querem ser massageados, mas não pode ser massageado. Ele pergunta, a senhora das antigas, quantas vezes a senhora chegou brava em casa depois de um culto? É verdade. Porque a palavra lhe confronta, por isso que a senhora... Então ela está surtindo efeito. O crente que nunca chegou bravo em casa por causa de um culto, não sabe o que é exortação. É verdade, é verdade. Não é verdade? É isso mesmo. Ficou até vermelha. A senhora achou que a gente não passava por essas coisas também? Então, irmão, e não, aqui no canal eu procuro, né, falar bastante sobre esse tema da questão de oração. Sim. E eu fiz até fiz uma enquete um tempinho atrás, né, sobre quem que queria orar mais, né, em 2024 e queria assim começar a orar. E eu fiquei até surpresa porque a quantidade de pessoas, né, que falaram que colocaram, né, a segunda opção foi muito maior. Então, eu falo assim, meu Deus, não foi à toa que o Senhor me levantou para falar, para bater, para falar, para ajudar pessoas nessa questão, porque é relacionamento, como que você vai conhecer a Deus, como que você vai crescer, né? Se você não lê a palavra, se você não se dedica, como o irmão está falando, como você não devota tempo para estar na presença de Deus, né? E é confrontado, né? E é tão importante isso, ser confrontado, né? Quantas vezes a gente tem certeza que está no caminho certo, né, irmão? E o Senhor muda tudo, né? E nos mostra o caminho. Mas, lhe digo assim, ó, eu sou jovem, eu tenho 35 anos, irmã. Eu sou jovem, mas o Senhor, assim, eu tenho tido experiências com a obra do Senhor, que assim, ó, que não tem como mensurar. São coisas assim, ó. E o Senhor muitas vezes falava comigo que ele tinha pressa em me usar. Usava profeta para falar e eu não me dobrava, eu tinha um coração duro, até que um dia eu me quebrei. Me quebrei, assim, ó, literalmente, eu fraturei a minha coluna. E fiquei quase um ano gemendo de dor, de sofrimento na minha casa, entendeu? E aí a depressão que eu tinha, ela aflorou mais, e eu fiquei pior. Escutava chamarem meu nome, sentia a presença do mal do meu lado. A senhora não tem noção o que eu passei. A senhora não tem noção o que eu passei, mas o nome do Senhor foi glorificado. E uma coisa eu digo para os ouvintes que estão assistindo essa live, prestem atenção numa coisa. Todo crente que não aprende a perdoar e não aprende a amar, o Senhor não ouve oração. Botem isso na cabecinha de vocês. Aprendam a perdoar, aprendam a amar, porque o perdão e o amor andam juntos. Se vocês não aprenderem a perdoar, o Senhor não vai ouvir a oração de vocês. Irmã, eu guardei mágoa por um tempo de uma pessoa antes de conhecer Jesus, porque está dentro da igreja não quer dizer que tu conhece Jesus. No momento que eu liberei perdão, uma mão enorme chegou no meu peito e parece que arrancou algo preto. Eu vi sair, fez assim, ó. A minha mente começou a raciocinar direito. Eu comecei a diminuir as dores, que eu tomava quase 8 medicamentos por dia, para dor e para depressão, e nada me fazia efeito, nada me fazia efeito. E eu tomava aquele dia, não consigo melhorar, chegava no médico, o médico aumentava a carga do medicamento, e um dia ele chegou e disse assim, eu não sei mais o que fazer contigo, o teu caso é crônico. Aprendi a perdoar,
e aprendi a amar, e o Senhor libertou a minha vida. Esses dois têm que andar juntos. Se tu não aprender a perdoar, mais uma vez eu enfatizo isso para vocês que estão ouvindo essa live. Crente que não perdoa, não tem parte com Deus. Botem isso na cabeça de vocês. Não vai ser chave de carro, não vai ser chave de casa que vai levar vocês para o céu. Botem isso na cabeça de vocês. Se vocês não perdoarem, o Senhor não vai ouvir a oração de vocês. Não tem como. Não tem que deixar a oferta, né? Não tem como ir para o altar, né? Tem que deixar a oferta não e consertar. Não tem como ir para o altar. Deixa a tua oferta e vai ter que consertar com teu irmão. É isso mesmo. Tem muito, nossa, isso tem muito dentro das igrejas, irmã. Picuinha, problema. Olha, tem muito dentro das igrejas. Tem muito. Imagina o irmão que tem experiência de estar na frente de um trabalho, né? Irmão, outra coisa também, né? Para que, assim, que me deixou... Eu não sei qual é no caso da população que o irmão atende, né? Do público, né? Mas, assim, eu estava vendo com meu marido agora à tarde, né? E o perfil do cárcere, né? Da população carcerária é jovem, né? É mais jovem. Eu acredito que deve ter muitas pessoas que já ouviram a palavra filhos de crente. Alguns são filhos de crente, eles conhecem a palavra, mas não conhecem a verdade, porque todo que conhece a verdade, o Senhor liberta. Eles dizem assim, muitas vezes, não só dentro do efetivo carcerário, mas fora também, porque eu conheço a palavra. Não, tu não conhece, porque no momento que tu conhece verdadeiramente a Cristo, tu não permanece da mesma forma. Aí eles usam assim aquela mensagem, vinde a mim como estás, mas e diz para te permanecer como tu tá? Não. Irmão, não diz, né? O evangelho, ele não melhora, ele modifica a vida, não é uma melhoradinha, ele transforma a vida da pessoa. Transforma a vida da pessoa. E eu sempre estou conversando com a minha esposa, as experiências que eu tenho, assim, nem todas, muitas vezes a gente conta, porque tem coisas que a pessoa é particular com Deus que a gente tem, entendeu? Porque, assim, algumas vezes, um dia eu conversando com um irmão, disse assim, irmão, tu já ouviu Deus falar contigo? Eu nunca ouvi falar comigo. Tive algumas experiências tanto é que essa congregação onde eu estou cuidando, eu estava entrando para o banho, e quando eu me dei de conta, assim, eu peguei e escutei aquela voz falar no meu ouvido. Aí, quando eu voltei para o quarto, eu disse assim, amor, se eu assumir uma congregação, tu permanece junto comigo, tu me ajuda? Sim, amor, te ajudo. Na mesma noite, o Senhor deu o sonho para mim e para ela. Na mesma noite, para nós dois. O Senhor confirmou em sonho. Um dia eu fiquei, irmã, a 70 quilômetros daqui da minha cidade, o meu carro trancou a bomba e eu não tinha uma chave para destrancar, porque eu entendo alguma coisa da parte mecânica. E eu vim para casa atribulado, porque estava eu, a minha esposa e meus 2 filhos. E eu digo assim, que hora eu vou chegar em casa? E eles, desesperados, porque a gente tinha parado na beira da estrada, vim puxado pelo meu pai, e aí eu desesperado. Quando eu entrei para o banho, o Senhor falou comigo, eu sou na tua vida. E aquilo, eu me derramei na presença do Senhor, assim, chorando na hora do banho, irmã. E o Senhor usou um profeta para falar dentro da congregação onde eu cuido. Por um vento que tinha passado na minha vida, depois de um tempo que tinha passado, esse vento tinha passado antes, passou outro vento na minha vida. E ele disse assim, eu sou na tua vida. E aquilo me fez ter mais segurança que o Senhor está no controle de tudo. Porque não adianta tu pregar o evangelho, não adianta tu fazer a obra se tu não tem experiência com Deus. Porque os sinais seguirão aqueles que creem. O povo não entende, irmã, o quão precioso é a palavra do Senhor, o quão precioso é levar o evangelho, levar as boas novas, mas tudo tem um preço. E nem todos estão propostos a pagar esse preço, porque dói, é doído. Tem dias que é de luta, é de lágrima, de sofrimento, é de angústia. Mas em todos esses dias, podem crer, vocês que estão escutando, o Senhor está na vida de vocês. Porque o Senhor não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Ninguém cai de paraquedas para fazer a obra do Senhor. Antes mesmo de nós nascer, o Senhor já tinha um propósito na nossa vida lá na eternidade. Então, tudo que a gente faz hoje é só um prólogo do que o Senhor já tinha planejado. Existem 2 caminhos, eu sempre estou dizendo no cárcere. Ou tu quer Cristo ou tu não quer. Ou tu quer céu ou tu quer inferno. Não tem meio termo. A porta é estreita. O caminho largo te leva para a perdição. E a porta estreita te leva para o céu.
Eu sempre estou falando isso para eles. Então, assim, ó, são coisas assim, ó, são palavras que impactam a vida da pessoa para que ela pegue e dê um rebote no cérebro. Eu tenho que fazer o certo. Porque muitas vezes, eu quero saber, irmão, assim, ó, onde é que estão os profetas que profetizavam na época de política? Não estou falando de política, onde é que eles estão? Eu quero saber onde é que estão esses homens e mulheres que profetizavam todos os dias. Eu acho que, assim, aquele que tem vida com Deus, ninguém cala. A palavra tem que ser pregada a tempo e fora de tempo. Então, assim, foi só um período que existia profeta, agora não existe mais. Profetizavam isso e profetizavam, agora não tem mais. A palavra manda nós analisarmos as profecias, não julgar, analisar elas, analisar. E aí, onde é que estão os profetas? E para que existe a profecia? Edificação, exortação e consolação. Só tem profecia de maldade e destruição, né? Que base bíblica tem isso, minha irmã? Não tem, as pessoas só porque o Senhor vai destruir tal coisa. O cânon já foi fechado, minha irmã. As profecias já foram reveladas. Tá tudo aqui, ó. Não tem, as pessoas não têm Bíblia, verdade, elas não irmão. estudam. E agora querem pegar e... Infelizmente, irmão, infelizmente é aquilo que dá ibope, que dá curtidas, né? O povo está atrás dos likes, né? A gente está vivendo esse tempo, né? Mas que... Não se esqueçam que a palavra também diz, ai daquele que falar algo que eu não disse. Ai daquele que falar algo que eu não disse. Verdade. As pessoas querem ganhar, eu acho, like no... temor, né? Nem sei quantas pessoas estão nos assistindo aí, irmão, porque, assim, ó... Mas eu creio, assim, ó, que dava para abranger mais pessoas. Abranger mais pessoas. Nós compartilhar, nós divulgar mais esse trabalho dessa obra redentora que a senhora está fazendo também. Estou me propondo a somar junto com a senhora também, quando precisar de mim, falar da palavra do Senhor também. Amém. Amém. Nossa, irmão, é assim, eu sempre digo, né, que eu nunca nem imaginei que eu estaria fazendo esse trabalho. Às vezes é muito melhor estarmos na zona de conforto, né? E o Senhor, o ano passado, foi um pouco antes da guerra de Israel, e o Senhor me chamou, o Senhor me despertou para esse tempo, para fazer esse trabalho. E no começo eu relutei um pouco, mas Deus usou uma pessoa para falar comigo e confirmou, e eu estou aqui. Como o irmão disse, né, que Deus é quem capacita, eu cheguei diante de Deus e falei, Senhor, eu não me sinto capaz para isso. Eu não sei nem como eu vou fazer isso. Eu não sei. Mas eu quero, eis-me aqui. E essa é uma oração perigosa, né? Eu falo isso. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero, né? Porque eu tenho tanta certeza que nós estamos vivendo a última hora, irmão, que o tempo está se esgotando e que nós ainda temos essa oportunidade, né? Eu sempre falo isso, nós ainda temos a internet, então a gente tem que fazer uso e aproveitar de todas as formas a falar da palavra a tempo e fora de tempo, como o irmão, né, bem pontuou. Então, é isso, eu tenho vivido essa experiência, sabe, irmão? Então, eu agradeço, né? Agradeço o irmão ter, né, se disposto, e realmente eu preciso, um tema, irmão, que eu tenho muita vontade de falar, é sobre a volta de Jesus, porque é um assunto que a gente não ouve, mas quando eu me converti, era incrível, nós jovem, e a gente ainda falava assim, será que vai dar tempo de eu casar? Será que Jesus não volta antes? Isso fazia parte da nossa conversa, da juventude. Hoje não se ouve, parece que não é um assunto que não sei, irmão. Então, isso me assusta, não se ouve mais, né, pregar sobre mas tribunal de Cristo e nem trono branco. Não se ouve mais pregar. É verdade. Não então, se ouve e eu mais pregar. falo isso com temor e tremor, sabe, irmão? Não para a gente se engrandecer. Quem somos nós, né? E somos servos, né? E que estamos fazendo aquilo que Deus colocou no nosso coração. Não há nenhum tipo de nenhum outro sentimento, né? E é isso, e despertar, né? Encorajar outras pessoas. Deus tem me levantado nesse tempo para isso, sabe, irmão? Falei, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, né? Foi para isso que o Senhor, e
o Senhor me chamou, e eu estava falando para o irmão, e Deus me deu toda a forma de como eu ia fazer. Deu a maneira, sabe, eu comecei o Instagram do zero, a gente está perto agora de 1.000 seguidores, eu estou feliz, né? E eu sei que Deus, né, esse trabalho é dele, Deus é quem dá o crescimento, eu não tenho essa ansiedade, eu não me permito ter essa ansiedade, porque o trabalho é do Senhor, eu sou apenas uma serva que disse, eis-me aqui, só isso, o que o Senhor vai fazer eu não sei. Filipenses Mas eu sei 4:6 diz que não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4:6 fala. E não é algo, é algo cristocêntrico e apostólico. E se é algo cristocêntrico e apostólico, é uma ordem que o Jesus dá para nós. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A gente tem que viver um dia de cada vez, irmã. Eu andei muito tempo ansioso. No momento que a gente começa a viver um dia de cada vez, o Senhor vai trabalhando grandemente. A gente nem vê a semana, quando você dá de conta, a semana já passou, a gente não vive naquele frenesi de correria do dia a dia. Se a gente aprender a viver um dia de cada vez. Amém. Irmão, para finalizar a live, não sei se o irmão tem mais coisas para comentar, mas eu queria que você deixasse umas considerações finais. Qual o conselho que você dá para aquele jovem que vai assistir depois, né? Porque eu, durante a semana, eu vou fazer cortes, né? Então, essa live vai alcançar muitas pessoas no YouTube e nos outros canais. E vai ter aquela pessoa que vai ouvir e vai falar assim, tá, legal, mas por onde eu começo? Falo com o pastor. Primeiramente, tu faz assim, ó. Quando eu falo isso daí para as pessoas, muitos dizem assim, irmão, eu quero fazer a obra contigo, eu quero ir lá no presídio fazer culto. Eu digo assim, não, irmão, tu vai lá comigo fazer a escola bíblica. Primeiro tu vai ensinar eles, depois tu vai pregar a palavra para eles assim, ó, da maneira que muitos pregam, diferente a palavra do Senhor. Primeiro tu ensina, tu instrui, depois tu prega. Primeiro tu instrui. Aí eu digo assim, primeiramente tu tem que pegar a autorização do pastor, depois tu tem que ir na promotoria, pegar no fórum lá, pegar o nada deve, que nem falam no exército, né? O nada deve, que tu não tem nenhuma dívida com a justiça, tu tem o teu nome limpo, não tem problema nenhum. Foto 3x4 e autorização do pastor, homologado pela igreja e assinado. Mas também tu tem que ver se o sistema carcerário suporta quantos ministérios trabalhando. Aqui na cidade onde eu trabalho, são 2, que é a Igreja Universal e a Assembleia de Deus. Tem espaço para 2 igrejas. E durante todo esse tempo, o Senhor tem provido que tem escolhido sempre a Assembleia de Deus durante todos esses anos, porque já tinha outros ministérios. E o Senhor tem sido glorificado naquele lugar. E fazer certinho. Não enganar, não mentir, falar a palavra, não falar bobagem. Falar a palavra do Senhor, porque eles estão no erro. Aí tu vai levar o erro para eles, e aí? Aí tu sabe o que vai acontecer se tu pegar e fazer o erro, falar errado, e eles se perderem no meio do caminho, tu vai ser culpado do sangue deles. O sangue deles vai estar na tua mão, se tu não instruir eles corretamente. Então, cuida daquelas pessoas que o Senhor colocou na mão para te cuidar. Cuida das ovelhas do pasto do Senhor. É mais fácil cuidar do que depois padecer, porque o dia do juízo está próximo, meus irmãos, assim, ó. Muitos vão se surpreender naquele dia. Nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Amém? Amém. Irmão, foi um prazer, eu agradeço muito esse nosso bate-papo, você compartilhar essa experiência, foi muito abençoador, tenho certeza, estou ouvindo aqui, vendo algumas pessoas escreverem aqui, a Tamires está dizendo que foi uma bênção esse tempo com vocês, edificou muito a minha vida, uma bênção, e foi sim, uma bênção na minha vida também, eu pude lembrar lá do comecinho da minha caminhada com o Senhor, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu não dei continuidade, mas eu conheço um pouquinho, bem pouco, né, irmão, mas sei o quanto isso é importante, que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua família. Eu voltou o primeiro amor, né, irmã? Voltou o primeiro amor. Voltou o primeiro amor. É isso mesmo. Onde nós começamos, onde tinha pessoas comprometidas com o evangelho. E hoje querem só isso aqui, ó. Só isso aqui eles querem. É verdade, irmão. Infelizmente. Infelizmente é assim, irmão, mas o que vamos fazer, né? É verdade. Olha, aqui a Sandra está falando perfeito. Então, que bacana, né? A gente vê que
isso é bom trazer outros assuntos, trazer outras experiências, outros ministérios, né? E eu acho muito abençoador dessa forma, né? Então, muito obrigada, meu irmão. Deus continue abençoando. Eu queria deixar um agradecimento. Eu queria deixar um agradecimento à irmã Corina, a qual pegou e passou o meu contato para a senhora. A irmã Corina, e a senhora pode entrar em contato, que Deus abençoe a irmã Corina. Ela quer voltar para Quaraí e está querendo voltar para fazer o trabalho aqui também no presídio aqui. Vai ser bênção se ela voltar para Quaraí. É verdade. Irmão, a Corina já se tornou minha amiga, né? A Corina já é uma amiga, assim, ela tem me ajudado, ela inclusive fez live no canal Tefilá semana passada, é uma mulher de Deus, eu gosto muito da Corina. Eu vi a live dela. A Corina é uma bênção. Então, irmão, vou pedir para o irmão encerrar, orar por nós, né? Agradecer a Deus por esse tempo. Amém? Sim. Tá, vamos orar então. Senhor Deus e Pai, te apresento a vida de todas as pessoas, Senhor Jesus, o qual alcançou nessa noite, Senhor. Mas não somente as que foram alcançadas, Senhor, mas aquelas que serão alcançadas, Senhor. Que o teu nome seja glorificado através dessa mensagem, Senhor. E tudo que foi proposto, Senhor, nessa noite foi para glorificar o teu nome, Senhor. Pois o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Abençoe o canal dessa irmã, Senhor Jesus, irmã Silvana, o qual, Senhor Jesus, se propôs a fazer essa obra redentora, Senhor. Abençoe a família dela, Senhor. Abençoe as famílias a qual vão ser alcançadas, Senhor Jesus. Que o teu Espírito Santo, Senhor, haja poderosamente na vida deles, Pai. E que o teu nome, mais uma vez, seja glorificado. E que o teu nome cresça e o nosso diminua. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmão, muito obrigada. Uma boa noite e que Deus continue abençoando. Irmã. Até uma próxima live, viu, irmão? Até uma próxima live. Já estou fazendo um convite. Amém. Se precisar, só marcar, nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor e o nome dele ser glorificado aqui na terra. Amém. Amém? Vamos falar sobre a volta de Jesus. Que tal, hein? Vamos.